A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM, a Rádio 87.9, São Gonçalo FM, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e a Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. O Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse domingo, celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. E a liturgia do dia, o evangelho proclamado é o de São Mateus, capítulo 16, e o versículo 13 a 19. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo, a Igreja celebra a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. As duas grandes colunas sobre as quais
se edificou a Igreja de Cristo. Embora diferentes em temperamento, formação e trajetória, ambos foram escolhidos por Cristo e transformados pela força do Evangelho. Para Pedro, era o pescador da Galileia, de temperamento simples, mas muito impulsivo. Foi chamado a confirmar os irmãos na fé e a exercer o ministério da unidade. Paulo era um antigo perseguidor dos cristãos, mas se converteu pela graça de Deus e tornou-se um grande missionário. Ambos entregaram a vida por Cristo e derramaram seu sangue em Roma, tornando-se testemunhas supremas da fé. Por isso, a solenidade de São Pedro e São Paulo possui um significado especial para toda a Igreja, porque também nesse dia se celebra o dia do Papa, sucessor de Pedro, que é o sinal visível da unidade da Igreja. Assim, nós rezamos de modo particular pelo Santo Padre, para que o Senhor fortaleça em sua missão de confirmar os irmãos na fé, e também por todos aqueles que exercem o ministério pastoral na Igreja, especialmente os bispos, sucessores dos apóstolos, que são chamados a servir o povo de Deus, segundo o coração de Cristo. O centro da liturgia dos apóstolos São Pedro e São Paulo encontra-se no Evangelho segundo Mateus, que foi proclamado. Jesus encontra-se na região de Cesareia de Filipe e dirige aos discípulos uma pergunta decisiva: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois de ouvir as diversas opiniões do povo, Jesus faz uma pergunta ainda mais pessoal e exigente: vós, quem dizeis que eu sou? Esta é a pergunta fundamental que é dirigida a todo cristão. Não basta saber o que os outros pensam de Jesus. Não basta repetir fórmulas aprendidas ou tradições recebidas. Cada um de nós, cada um que é discípulo do Senhor, discípula do Senhor, é chamado a responder pessoalmente a essa grande pergunta: quem é Jesus para mim? No relato do Evangelho que escutamos, Pedro se levanta e, em nome dos 12, responde: tu és o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Esta profissão de fé de Pedro marca um momento decisivo na história da salvação, porque ele reconhece em Jesus não apenas um mestre ou um profeta, mas o Filho de Deus enviado para salvar a humanidade. Jesus afirma que essa fé, essa profissão de fé de Pedro, não nasceu apenas das capacidades humanas de Pedro, não resultou de um raciocínio lógico de Pedro, mas de uma revelação que lhe foi feita pelo próprio Pai. Jesus, portanto, lhe diz: não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aqui encontramos uma primeira mensagem para a nossa vida. A fé é dom de Deus. E a fé exige de cada um de nós adesão, uma busca sincera de Jesus Cristo. E também a nossa resposta a Jesus não nasce por iniciativa pessoal, por mais que assim nós possamos vir a pensar, mas é sempre uma iniciativa que parte de Deus. É Deus quem abre nossos olhos para reconhecermos em Jesus o nosso Salvador. Em seguida, Jesus confia a Pedro uma missão singular. Assim que escuta a profissão de fé de Pedro, Jesus lhe diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A igreja não é uma realidade fundada sobre projetos humanos, sobre os interesses particulares ou poderes terrenos. A igreja tem o seu fundamento em Cristo e permanece firme pela fé apostólica professada por Pedro. Ao longo dos séculos, apesar das fragilidades humanas, perseguições e crises, a igreja continua sustentada pela promessa do Senhor. Qual a promessa? As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Jesus acrescenta ainda: eu te darei a chave do reino dos céus. A chave simboliza uma autoridade recebida para servir. Não se trata de um poder para dominar ou excluir, mas de uma missão para abrir caminhos, acolher, reconciliar e conduzir as pessoas ao encontro com Deus. Jamais devemos esquecer que a autoridade da igreja existe para abrir as portas do reino de Deus, e nunca para fechá-las. Assim também,
as leituras dos Atos dos Apóstolos, da segunda carta de Timóteo, que são também proclamadas nessa solenidade, apresentam justamente esse grande movimento de passagem do fechamento para a abertura. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Pedro está preso. As portas da prisão parecem representar o triunfo do medo, da perseguição e da violência. Contudo, a igreja permanece reunida em oração. E é precisamente a oração da comunidade que abre uma saída. Deus envia seu anjo, rompe as correntes e conduz Pedro para a liberdade. A mensagem é clara. Quando tudo parece fechado, Deus continua abrindo caminhos. E a oração torna-se a grande porta pela qual a graça de Deus entra na história. Também São Paulo, na segunda leitura, nós escutamos, que é proclamada na solenidade dos apóstolos de São Pedro e São Paulo, a sua segunda carta a Timóteo, ele relata a sua vida à luz da ação libertadora de Deus. Já próximo do martírio, Paulo faz um balanço sereno da sua existência e diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Não há, nas palavras de Paulo, amargura nem derrota. Há a serenidade de quem viveu inteiramente para Cristo. Paulo reconhece que o Senhor esteve sempre ao seu lado, sustentando as tribulações e conduzindo até o reino eterno. Assim, as leituras dos Atos dos Apóstolos e a leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo nos ajudam a compreender mais profundamente o Evangelho narrado por São Mateus. Pedro recebeu as chaves do reino porque primeiro abriu o coração à fé. Paulo tornou-se apóstolo das nações porque abriu a vida à ação transformadora da graça, e ambos experimentaram a força libertadora de Deus e se tornaram instrumentos para abrir caminhos de salvação para muitas pessoas. Também nós somos chamados a esse movimento espiritual. Quantas vezes nos fechamos pelo medo, pelo desânimo, pelo orgulho, pelas feridas ou pela falta de esperança? E a liturgia, na solenidade dos apóstolos São Pedro de São Paulo, nos recorda que Cristo continua abrindo portas. Ele abre as portas da fé, da reconciliação, da missão e da esperança. Ao celebrar São Pedro e São Paulo, peçamos ao Senhor a graça de professar com a mesma convicção de São Pedro: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Assim devemos professar a nossa fé. Peçamos também a coragem missionária de São Paulo, que tudo deixou para anunciar o Evangelho. Que os santos apóstolos Pedro e Paulo intercedam pelo Papa Leão XIV, por nós bispos, pelos sacerdotes, diáconos e por todo o povo de Deus que tem responsabilidade pastoral na vida da comunidade cristã, na vida da igreja. E que, fortalecido pela sua fé e pelo testemunho, possamos permanecer firmes em Cristo, até o dia em que também nós possamos receber a coroa preparada para aqueles que guardaram a fé e perseveraram no amor. Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias,
Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. O terceiro capítulo da encíclica Magnificat Humanitas constitui o núcleo da reflexão do Papa Leão XIV sobre a inteligência artificial. Contudo, ele não aborda o tema a partir de uma perspectiva meramente técnica. Após apresentar os fundamentos e princípios da doutrina social da Igreja, o Papa Leão XIV apresenta a revolução digital à luz de uma pergunta decisiva: o que nós estamos construindo? A imagem bíblica que orienta a sua reflexão contrapõe a Torre de Babel, símbolo do domínio e da autossuficiência, com a reconstrução de Jerusalém, sob a liderança de Neemias, expressão da responsabilidade compartilhada e do cuidado com o bem comum. Uma das preocupações centrais do Papa é o avanço do que chama, retomando o Papa Francisco, de paradigma tecnocrático. O problema não está na técnica em si, mas na tendência de permitir que a lógica da eficiência, do lucro e do controle se torne o critério supremo das decisões humanas. A inteligência artificial, juntamente com outras tecnologias emergentes, pode contribuir enormemente para o desenvolvimento humano integral, mas devido ao seu poder, também pode acelerar o processo de desumanização quando não é orientada por critérios éticos e antropológicos. O Papa Leão XIV deixa claro que não é contrário ou não é contra a inteligência artificial nem das novas tecnologias. Pelo contrário, reconhece seus benefícios em numerosos campos e afirma que elas podem tornar-se uma ajuda preciosa para a humanidade. O que ele rejeita é uma visão ingênua, uma visão acrítica da tecnologia. Por isso insiste que o progresso técnico deve ser acompanhado por um progresso moral e social, sob pena de voltar-se contra o próprio ser humano. Ao definir a inteligência artificial, o Papa Leão XIV adverte contra um equívoco muito frequente, é aquele de identificar a inteligência artificial com a inteligência humana. Embora esses sistemas sejam capazes de processar enormes quantidades de dados e superar os seres humanos em velocidade e capacidade de cálculo, eles não possuem experiência, consciência, corporeidade, liberdade moral nem capacidade de amar. Podem simular empatia, amizade ou aconselhamento, mas não compreendem verdadeiramente o significado do sofrimento, da responsabilidade, da fidelidade ou do amor. Sua aprendizagem não é um crescimento interior, mas uma adaptação estatística baseada em dados. E precisamente nesse ponto que emerge a principal preocupação antropológica da encíclica. O problema fundamental da inteligência artificial não é apenas aquilo que ela faz, mas a concepção de ser humano que pode acabar promovendo. Por isso, o Papa Leão XIV afirma que o discernimento ético não pode limitar-se a perguntar se determinado sistema é utilizado para fins bons ou maus. É necessário questionar também quais valores, prioridades e visão de pessoa humana e de sociedade estão inscritos em seus algoritmos e modelos. Entre os riscos apontados pelo Papa, destacam-se a delegação excessiva das capacidades humanas, o enfraquecimento da criatividade e do pensamento crítico, a experiência enganosa de objetividade das decisões algorítmicas, a manipulação da informação, a violação da privacidade e a criação de relações artificiais que substituem os vínculos humanos autênticos. Soma-se a isso a crescente concentração de poder no ambiente digital e a capacidade de muitos sistemas, tornando difícil identificar responsabilidades e corrigir injustiças. Diante desses desafios, Leão XIV propõe responsabilidade, transparência, prudência e regulação. Não basta desenvolver uma inteligência artificial mais sofisticada. É necessário garantir que ela permaneça subordinada à dignidade da pessoa humana e ao bem comum. E nesse contexto, ele conclui ser preciso desarmar a inteligência artificial, ou seja, libertá-la da lógica da competição, do domínio e da
instrumentalização econômica, política ou militar. Em síntese, o que está em jogo na reflexão do Papa não é o futuro das máquinas, mas o futuro da humanidade. A questão decisiva não consiste em saber se a inteligência artificial será cada vez mais poderosa, mas se os seres humanos continuarão capazes de orientar esse poder segundo a verdade, a justiça, a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.